Que coisa gostosa, que bom estar com vocês aqui. Que a paz de Jesus inunde o seu coração, inunde a sua casa, os seus filhos que não estão aqui, a sua família, que alcance todos aqueles que você ama em nome de Jesus, amém? Que ela possa reinar e imperar em sua vida, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por estar aqui ministrando, né? Muito bom estar aqui nesse altar, privilégio. Falo sempre isso, o lugar mais alto que alguém pode chegar é o lugar onde alguém pode ministrar a palavra do Deus Altíssimo, do soberano Deus. Você pode dizer amém? É um lugar de honra, um lugar de prestígio, um lugar que nenhum homem é digno, não é? E pela graça e misericórdia nos é confiado tamanha missão, tamanha tarefa, não é? E a gente com humildade aceita essa missão. E eu quero colocar aqui aquilo que Deus tem me falado, tem me desafiado, e transmitir à igreja alguns segredos que Ele tem colocado no meu coração, né? Nós tivemos um tempo muito gostoso hoje pela manhã, falei sobre alguns temas bastante introspectivos. O tema de manhã hoje era quem você pensa que é, bem interessante, depois de você ver na internet, nós fluímos bastante. Agora eu quero falar sobre os segredos para grandes escaladas, segredos para grandes escaladas. Nós temos um tema muito desafiador esse ano, que é o tema de alcançar lugares altos, e todo mundo tem desafios. Quem aqui tem desafio, gente? Deixa eu ver aqui, olha aí, todo mundo tem desafio. O lugar alto é muito subjetivo, é muito relativo para cada pessoa. O lugar alto, às vezes, pode ser apenas uma retomada de posição, nem sempre é só ambicionar um lugar que você nunca alcançou, é retomar, é reconquistar um lugar que você perdeu, é reconquistar um estatuto, reconquistar uma maneira que você era e depois você deixou de ser um tempo atrás. Você precisa resgatar algumas coisas em termos familiares, ministeriais. Então isso é muito relativo, é muito pessoal, mas a questão é que a fórmula é a mesma para qualquer aspecto, ou para eu chegar em lugares que eu nunca cheguei, ou para eu retomar lugares que por alguma questão na vida eu tive que recuar, eu tive que perder alguma posição, e Deus esse ano está nos dando autoridade para chegar aonde nós almejarmos. Quem pode dizer amém aí, em nome de Jesus? Está nos dando. O que nos falta às vezes é o segredo, é a chave para chegar até lá. Então faça comigo: comunhão, autoridade e força. Vou trabalhar um pouquinho sobre esses três temas: comunhão, autoridade e força. Parece muito básico, comunhão, autoridade e força, e realmente é básico, mas é pouco compreendido. Por exemplo, quem aqui já deixou de fazer alguma coisa porque não tinha força? Põe um braço no ar. Olha só, e é básico, é ou não é básico? É básico, força é básico. Eu estou sem força para tomar uma decisão, eu estou sem força para continuar no meu relacionamento, eu estou sem força para continuar com um projeto, eu estou sem força para decidir abraçar o meu ministério, eu estou sem força para insistir com uma pessoa que está me dando trabalho na célula, na igreja, como pastor, como diácono. Todo mundo algum dia já viveu uma situação que você quis parar, quis desistir, porque faltou o quê? Fala assim, força, faltou força. Então a força, a gente vai descobrindo que ela não é só uma questão física, não é só uma questão de saúde, ela é claramente uma questão emocional e espiritual, porque a emoção, ela é um reflexo da minha saúde espiritual. A emoção, ela é um espelho de como é que eu estou vivendo espiritualmente. A emoção, ela é uma projeção de como o meu estado de espírito está estacionado ou está projetado.
Claro que não é do dia para a noite, eu me acomodo em um estado de espírito, em uma maneira espiritual de viver, e aquilo, com o tempo, condiciona um aspecto emocional. E depois de 6 meses, não é 2, 3 dias, você não negligencia a sua vida espiritual, 2, 3 dias, todo mundo fica 2, 3 dias bagunçado, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquilo condicionou drasticamente a tua vida emocional. Aí aonde entra a questão patológica, doença. Aí não tem jeito, você tem que procurar realmente um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, sim, porque você deixou tanto tempo a sua vida espiritual condicionar a sua emocional, porque você vai ter que gastar o mesmo tempo de investimento na espiritual para reverter o seu estado emocional. Estão me entendendo? Estão me seguindo? Faz sentido ou não? Ok? Então, é uma sequência. Obrigado, Cristiano. É um efeito em cadeia, porque nós negligenciamos. Então, a falta de força não está no hoje pela emoção, está no ontem, lá atrás, há 6 meses, há 1 ano atrás, quando eu negligenciei um aspecto espiritual, um hábito espiritual, que eu desisti de fazer, ou não quis mais desenvolver esse aspecto. Então, fala assim: comunhão, autoridade, força. São 3 coisas que estão interligadas, elas não trabalham de forma isoladas. Não dá para ter só força, não dá para ter só autoridade, e não dá para ter só comunhão. São 3 coisas totalmente interligadas. Eu descobri uma curiosidade essa semana, também não tive tempo de fazer checagem, eu gosto muito de fazer checagem de informações, mas eu já li bastante sobre o tema e parece ser bem verídico, que a abelha ela viola as leis da física para poder voar. Quem que já ouviu falar sobre isso? Então, não sou só eu que já leu sobre isso. A abelha, ela fisicamente, é impossível ela voar. Ela tem um corpo, ela tem as asas, ela tem uma anatomia que a incapacita ser um ser capaz de voar. Qual que é a maior bênção da abelha? Ela não sabe disso. Ela não sabe disso. Então ela voa. Então ela voa por quê? Porque ela tem autoridade para voar, independente se a física diz que ela pode ou que ela não pode. No entendimento da física que nós conhecemos, no entendimento que a ciência definiu, ela não poderia voar. Mas na natureza, na inteligência do Criador, essa anatomia, ela é autorizada a voar. Quem pode dizer amém? Ainda bem que ninguém disse para ela que ela não podia voar, senão ia ser uma comunidade de abelhas que não voava. Sabe qual é o nosso problema? É que muita gente te falou que você não pode voar, e você acreditou. Porque o fulano, a nossa história não é assim, o outro nasceu em berço de ouro. Não dá para você pensar que você vai chegar nesse lugar aí. E você acreditou. Histórias te foram sendo contadas e você foi acreditando. Você, infelizmente, não era igual a abelha, que não podia escutar que um cientista, um físico, dizia para ela que ela não poderia voar. E não sei se você sabe, isso aí é verídico, e isso aí eu já comprovei. A humanidade não sobreviveria muitos anos se as abelhas fossem exterminadas. Quem que sabia disso? Poucas pessoas sabiam disso. A humanidade
toda a vegetação da terra ia ser eliminada se exterminasse as abelhas, porque o processo de polinização que existe e o trabalho que elas fazem é o que garante a flora existente no mundo. Se eliminasse as abelhas todas do mundo, não ficasse nenhuma, era uma questão de poucos anos para não haver nenhuma árvore mais no mundo. Pesquise, eu te desafio, se você duvidar. Um ser tão pequeno, que alguns dizem que é estudado, o bispo ama esse tema, né? Ele quer ser apicultor, porque ele já leu livros sobre isso. Que alguns falam que é um ser extraterrestre, de tão complexo e organizado e maravilhoso que ele é. Ok? Então, às vezes você é como uma abelha, você está acreditando em histórias que te contaram que não são verdades. Escuta aqui, no mundo tem muita mentira lançada que você comprou como verdade desde quando você nasceu, e muitas delas, infelizmente, foram os seus pais que te ensinaram, e eles também não têm culpa, porque eles foram ensinados assim. Não culpa seu pai, não. Eles foram ensinados também assim. É uma sequência que vai passando, é uma cadeia. Então, por isso que fala, conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que aprender o que é verdade, e Jesus está insistindo com a gente, abrindo nossos olhos, nos desafiando a bater asas, a alçar grandes voos, e nós queremos ficar no nosso rame da vida. Vamos para o culto, voltamos para o dia a dia, voltamos para o trabalho e vamos para o culto, e continuamos a vida para o trabalho e vamos para o culto, e o diferente não acontece, o novo não aparece, o extraordinário não surge, porque você só se contenta com aquele momento gostoso, aquele momento onde o céu desceu no louvor, e o seu peito ficou leve, e você se arrepiou todo, o êxtase chegou. Esse não é o ponto de glória. É gostoso, sim ou não? Mas esse não é o ponto de glória, esse é o ponto de partida. Acho que eu ouvi um amém tão forte. Esse é o ponto de arranque, esse é o ponto inicial, não é o ponto de glória, não é o ponto de êxtase. Quando Deus usa alguém para falar com você sobre o que Ele quer fazer na sua vida, sobre o tanto que você é importante, sobre como você é chamado para as nações, você é chamado para profeta, esse não é o ponto de glória, esse é o ponto de partida, esse é o ponto de arranque, esse é o princípio da sua caminhada. Aí você fala: uau, Deus falou comigo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, posso ir para a glória, que eu ouvi a voz de Deus. Está tudo errado, porque nós acreditamos em mentiras e nos satisfazemos com muito pouco, quando Deus tem muito mais para nós. Fala assim: comunhão, autoridade e força. Abra comigo João 10, 9. Eu dei uma passadinha em João 10 hoje, não falei sobre esse versículo, vou falar sobre ele agora. E entrar em outro assunto. João 10, 9. Eu sou o quê? A porta. Sabe o que é interessante? Você sabe disso, só uma curiosidade. Em Jerusalém,
existem várias portas. Cada porta tem um nome. Tem a porta das ovelhas, tem a porta dos cavalos, tem a porta de Damasco, tem a porta dourada, e cada porta tem o seu significado. Se você pegar essas portas todas que estão em volta da muralha, traçar uma linha em cada porta para o mapa, é como se fosse um convite para o mundo inteiro, que ela está no centro do mundo, se conduzir para Jerusalém, mostrando, nós estamos aqui para todo mundo vir adorar. Cada porta está em um ângulo para um continente. Cada porta, se você pegar no mapa Jerusalém, pegar uma porta, pegar o centro e pegar uma régua e fizer uma linha assim em cada porta, você vai ver que ela vai pegar o mundo todinho, como quem diz, eu existo para que o mundo possa reconhecer que Jesus é Deus, e vir adorar, vir se prostrar, vir louvar o Senhor dos Exércitos. E quando Jesus fala que eu sou a porta das ovelhas, Ele está falando dessa porta, e essa porta, ela tinha essa função, onde os pastores entravam com as ovelhas, e em especial, porque na porta das ovelhas, você anda alguns passos, você dá no tanque de Betesda. O tanque de Betesda chama-se Bet, quer dizer casa, Tesda, misericórdia, o tanque das misericórdias. O tanque de Betesda é aquele tanque onde, lembra aquele paralítico que ficou não sei quantos anos, tentando ir até o tanque para se curar? Era naquele tanque que ele estava, que o anjo ia lá, tocava, e quem fosse primeiro na água ia ser curado. Então, quando Jesus ele entra na porta das ovelhas, ele está caminhando no lugar onde as pessoas entravam com as ovelhas, para lavar as ovelhas no tanque, para depois, com a ovelha limpa, apresentar ao sacerdote, que não tinha nenhum defeito, para depois levar ao sacrifício, em prol da sua família. Então Jesus, ele fala, eu sou a porta das ovelhas, mas ele entrou ali também como ovelha, se apresentando no tanque como ovelha, sem nenhum defeito, cumprindo o ritual que todos cumpriam, levando o seu próprio cordeiro. Ele, como cordeiro de Deus, se apresentou em nome de Deus no tanque de Betesda, para depois se entregar para a morte para os sacerdotes, na rua do tanque, na porta das ovelhas. E aqui ele fala, essa porta aqui sou eu sou a porta das ovelhas. E aí é um versículo muito pequeno, com muito conteúdo, e eu vou trabalhar só ele com você, que ele fala o seguinte, eu sou a porta, se alguém entrar a casa, o filho fica, entrará e sairá, e achará pastagens. Tem muito conteúdo aqui, vou ter que ir devagar com você. Não tem como, ou Jesus ele é o pastor, ele é a porta das ovelhas, ou ele é a ovelha. A porta e o pastor, ele não vai procurar pastagem, certo ou errado? Quem procura pastagem é quem? As ovelhas. Então aqui tem dois personagens no versículo, tem o pastor, que é Jesus, que ele fala, eu sou a porta, eu sou o pastor, e tem aquele que vai encontrar a pastagem, que são o quê? Fala assim, as ovelhas. Então tem dois personagens nesse versículo. Ele fala, eu sou a porta. Toda porta é porta de alguma coisa, ou a porta de alguma casa, ou a porta de uma muralha. Aqui ele fala da casa. Se alguém entrar por essa porta, vai entrar na casa. Então ele põe como casa. Ele convida você para o ambiente. Primeiro ponto, Jesus ele está convidando, eu sou a porta das ovelhas. Eu estou pedindo que você saia da região que você está e transponha
do seu ambiente para o meu ambiente, para que o processo que eu preciso fazer na sua vida, eu preciso de um movimento seu, que você saia de onde você está e transponha essa porta, daí para cá, entre para casa, entendeu? Não dá para ter salvação se não houver um movimento da terra. A cruz do Calvário é um convite para transpor essa porta, para você poder se movimentar dizendo o seguinte: olha, eu estou saindo do ambiente que eu estou para ir para o ambiente das maiores possibilidades. Se existe um ambiente de impossibilidade, é aquilo que nós já estamos, que é o do mundo. Nesse mundo só tem o que você está vendo, não vai mais longe. No mundo que Deus nos coloca, o impossível está à disposição a todo momento, a todo instante. Mas eu preciso de transportar, de me transpor por essa porta. Então ele fala: eu sou a porta. Quem entrar a casa, ele fala, o filho fica. O anfitrião não sai, ele permanece. Ele te convida: vem, eu quero você como minha ovelha, eu quero você na minha família. E quando você entrar na minha casa, eu vou ficar, e eu vou te receber, eu vou me relacionar com você. Ele fala: o filho fica. Daqui para frente já não fala mais do filho, fala da ovelha, fala de mim, de você. Fica, fala assim: eu fico. Então eu tenho que permanecer. Eu não tenho apenas que entrar, eu entro e eu permaneço. Já não é sobre mais o filho, é sobre eu e você. Fico, entrará e sairá e achará pastagens. Então, quando eu entendo aqui, tem uma outra versão que fala o seguinte: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair e encontrará pastagens. Poderá entrar e sair e encontrará pastagens. Quando eu entendo que esse acesso de entrar para Jesus e me manter no ambiente que Ele está, me dá comunhão, me dá autoridade e me dá pastagem. Pastagem me dá o quê? É o alimento da ovelha. Então, Ele me dá força. Então, comunhão, autoridade, alimento, força. Então eu preciso de entender o seguinte, que se eu não dedicar tempo com Deus, dentro do critério dEle, isso é importante, dedicar tempo com Deus, dentro do critério de Jesus, não dentro do meu critério. Tem pessoas que querem condicionar uma relação com Deus dentro dos seus próprios critérios. Você não vai conseguir ir muito longe, porque Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Saia daí, da condição que você está, do ambiente que você está, e venha para o ambiente que eu estou. Eu falei há 2 domingos, usando o exemplo do homem da mão mirrada, mão direita mirrada, que ele estava no canto, na beirada, nas sinagogas. Ele fala: saia daí, venha para o meio, venha para onde eu estou, me mostra a sua mão, me mostra a sua fragilidade, me mostra aonde é que está atrofiada a sua vida. Exposição no altar, na fonte de quem tem a cura, na fonte de quem tem a revelação, palavras de vida, que é Jesus. Aí quando ele sai de onde ele está, ele já não é mais só um espectador. Quantos de nós às vezes só somos espectadores dos cultos, esperando só um deslize do pastor, para
descredibilizar toda a palavra que ele pregou até aquele momento. Eu estou só esperando o primeiro erro dele, para daqui a pouquinho eu já parar de ouvir o que ele está pregando. Eu sei que isso existe, gente, porque tem pessoas que se dedicam a ficar só ao redor, só como espectadores. Mas aí ele fala: não, olha, eu tenho mais para a sua vida, para de ser espectador, venha para o centro, saia desse ambiente de só ficar assistindo os outros serem curados, e venha para o ambiente onde a cura acontece, venha para o ambiente onde o mundo das pessoas estão mudando. Sai daí, me mostra para mim, mostra para quem está aqui ao lado, a sua fragilidade, mostra aqui. Ele sai e vem, e mostra a mão dele, imediatamente a sua mão ficou curada. Fala a Bíblia, entende? É o mesmo processo. Sai daí e entra pela porta, sai desse ambiente e venha para o meu ambiente. Não é na condição que você quer, não é no tempo que você quer, é na condição que Deus quer e no tempo que Ele determinou, no tempo que Ele te chamou, e nem sempre é quando te agrada. Aliás, é quase sempre quando você não quer. Porque a primeira lição ou prova que temos que passar é a capacidade de contrariar a vontade da nossa carne. Quando ela fala: eu não quero, e você fala: você não quer, mas eu faço porque Deus chamou. Queria ouvir um amém. Amém. É o primeiro teste, pequenininho, mas nós temos que fazer e ser aprovados. Então ele fala: eu sou a porta. Nós temos uma situação, vamos lá para 1 Samuel 30, verso 6. Quando Davi, ele passa por uma situação muito complicada na vida dele. Ele está vindo de uma vitória, ele sai para a guerra e está voltando vitorioso. Mas quando ele chega no seu acampamento, ele descobre uma grande derrota, que um outro povo inimigo tinha saqueado o seu acampamento, levado as mulheres todas e todos os seus filhos. Meu Deus do céu! E aqui fala que Davi, eu não posso ler tudo, Davi, ele chora amargamente até não ter mais força, ele e todo o seu exército. Eles lamentam, eles choram, eles não sabem, aqueles homens brutos, guerreiros. Eu falei hoje sobre os heróis que Davi formou, gente poderosa, homens capazes. Tinha um, eu falei sobre isso hoje de manhã, tinha um que ele era tão melhor que Davi era bom com a funda. Lembra da funda que ele matou Golias, né? Que é tipo uma espécie de estilingue, mas sem a física. Você pega a bolinha, a pedra, roda e lança, é a funda. Ficou famosa a funda e passou a ser uma arma do exército. Tinha um homem que ficou tão bom nisso, que ele com a mão esquerda e com a mão direita acertava até num fio de cabelo, aonde ele quisesse com a funda. Então os heróis de Davi eram muito melhores do que Davi. E aqui você vê no versículo 6, que esses guerreiros estavam tão amargurados, que eles cogitam insurgir contra o próprio líder e apedrejar Davi. Olha o tamanho da dor do exército, perderam as mulheres, os filhos, voltando de uma guerra vitoriosos. E escuta aqui, olha só, também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa de seus filhos
e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Fala assim comigo: comunhão, autoridade, força. Entenda, o que explica uma pessoa estar derrotada, amargurada, o seu próprio exército ameaçando, e o seu povo ameaçando apedrejá-lo, de repente, ele é fortalecido e se sente autorizado a perseguir o exército que levou as mulheres e os filhos. Essa força contagia os seus guerreiros, todos saem em perseguição, alcançam os inimigos e voltam vitoriosos, porque ele chorou e viu que lágrima nenhuma ia trazer de volta as filhas, os filhos, as mulheres e os pertences deles. Quando ele entendeu isso, ele fala, e Davi buscou o Senhor. Fala assim, comunhão. Ele buscou o Senhor. Comunhão. Quando ele buscou comunhão, Deus disse, Davi, você esqueceu que eu te dei autoridade? É mesmo? Poxa, eu já venci até Golias. Eu acabei de vir de uma batalha. Eu tenho um exército excelente. Eu tenho autoridade. Eu tenho o Senhor dos exércitos. Essa foi a frase que eu usei quando eu fui lutar contra Golias. Eu não vou contra ti com a minha espada, com a minha força, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu fico imaginando a memória de Davi surgindo, e aí ele lembrou, eu tenho o quê? Autoridade. Aí a força surgiu. Está vendo que está conectado? Não dá para desconectar. Comunhão com autoridade e com força, as três coisas insurgem como se fosse uma fonte de água jorrando ao mesmo tempo. Comunhão, autoridade e força. Por isso que eu falei sobre a porta das ovelhas. Quando eu entro na porta das ovelhas, eu entro, eu saio e eu acho pastagem, porque eu tenho comunhão, eu tenho relacionamento, eu tenho autoridade, eu tenho pastagem, eu tenho alimento, eu tenho força. Então Jesus, ele é a porta, ele é a casa, né? Quem tem acesso, quem entra nessa porta, passa a ter relacionamento, o poder de andar junto de Deus, de conversar com Deus, de me curvar, me dá autorização, me dá autoridade. Como é que as coisas de Deus são, né? Hoje de manhã eu trouxe um fato científico falando sobre oração, que não tem como você andar com Deus sem orar. Se eu me relaciono com Deus, eu oro. Você consegue andar com alguém sem conversar? Consegue? Tem que ser muito doido, né? Namorar com alguém e não bater um papo. Ter algum amigo e não conversar. Quando você conhece alguém e se dá bem com essa pessoa e tem uma boa relação com ela, muito papo rola. Então, a consequência de uma boa relação é uma boa conversa, é um bom diálogo. E diálogo não é igual monólogo. Diálogo é quando você fala e também escuta. E quando eu tenho uma boa relação com Deus, eu não passo só apenas a falar, eu passo também a o quê? Escutar a voz de Deus. Então, ter uma comunhão
é condicional, é uma condição fundamental, e a oração tem que existir. E eu falei sobre oração, e o que é engraçado é que um discípulo, eu falei sobre um vídeo que eu vi na internet, de um neurologista falando sobre oração. Um discípulo meu não estava no culto, e no final do culto, ou durante o culto, ele mandou o vídeo da pessoa no nosso grupo do WhatsApp, e eu liguei para o fulano: ué, você estava ouvindo o culto pela internet? Eu falei: não estava não. Mas espera aí, você mandou o mesmo vídeo que eu estava falando hoje do assunto no culto, sobre oração. Inclusive ele falou mais coisas que eu nem sabia, e que eu descobri, e que eu te agradeço, inclusive, que eu aprendi mais ainda com essa pessoa. E, não, pastor, não fazia nem ideia. Eu falei: nossa, e como é que as coisas são? Porque nós estamos num ambiente espiritual, que pode dizer amém. O Espírito Santo testifica aquilo que Ele quer falar o tempo todo. E eu falei sobre o aspecto científico da oração. Quem que já viu um vídeo? Quem que veio de manhã? Poucas pessoas, né? Tem um vídeo rolando falando sobre o aspecto científico da oração. Um fala sobre isso, fala que... Quem que já viu isso? Deixa eu ver aqui. Poucas pessoas, né? Então muitos não ouviram. São dois aspectos que um eu falei de manhã, outro eu não falei, eu vou falar agora. A ciência não questiona, para quem não sabe, o poder da oração, que é o de você falar com Deus. Você está relacionando com Deus, eu falo com Deus. Então eles não questionam que isso faz bem para o ser humano, só que eles não admitem que é Deus que faz. Então o que eles querem fazer? Eles querem achar uma desculpa, achar um argumento científico que explica o benefício da oração, que não seja Deus. Então, quais são os argumentos científicos que a ciência usa, que a medicina usa? Vários. Um deles: esse é o efeito placebo. A pessoa imagina que aquilo vai fazer bem e faz bem. Quem aqui já ouviu falar dos comprimidos para efeito placebo? Né? Tem gente que tem médico que usa isso, que é comprimido de farinha, dá para o paciente, ele toma e fica melhor, que é chamado de efeito placebo. Ele pensa que está tomando remédio e sara. Loucura, né? Então aí ela fala: não, isso aí é efeito placebo. Aí outros falam: não, isso aí é porque... Aí tem outra desculpa: isso aí é porque estimula o lóbulo frontal. Nem sabia o que era isso, depois eu fui estudar. Lóbulo frontal, isso aí traz benefícios para a pessoa. Outros falam: isso aí é o The Secret, porque atrai o positivismo, e começa um monte de desculpa. O que eles não sabiam? É que uma oração de um terceiro poderia influenciar na pessoa. Aí pegaram 1000 pessoas em coma induzido, 1000 pessoas em coma induzido. Metade tinha pessoas orando por elas e metade não tinha. As pessoas não sabiam nem se estavam mortas ou vivas. As melhoras de quem tinha alguém orando por elas eram substancialmente maiores do que as que não tinham alguém orando por elas. Qual é a desculpa agora que a medicina vai dar para o efeito daqueles que estão sendo beneficiados, porque um terceiro está orando por ela? Ciência. Estamos falando de ciência, não estou nem falando de religião agora, nem de Deus. Aí ele falou outra coisa hoje que eu achei fantástico, que eu não sabia, que aí eu entendi o que é o tal do lóbulo frontal. Que o lóbulo frontal, pelo que eu entendi, é uma parte no cérebro que nos faz tomar decisões. Quem que sabia isso? Ninguém, né? Eu também não sabia. É a parte no cérebro que nos faz tomar decisões. Eles passaram a fazer radiografias, ressonâncias no cérebro. Por exemplo, quando a pessoa sentia gratidão, aí ia sangue numa área, aí pronto. Aí a pessoa está ouvindo louvores, ia sangue para uma área do ouvido. Está orando, ia sangue para o lóbulo frontal.
está orando mais, está aumentando o tanto de sangue. Chegou a chegar ao tanto de 7 ml de sangue para o lóbulo frontal. E eles ficaram com aquilo na cabeça. Aí teve não lembro agora o nome, que foi fazer uma experiência, pegaram não sei quantas horas, algumas pessoas, de oração, ok? Para ver se ia explodir, se ia dar mais do que 7 ml, que era o máximo de sangue no lóbulo frontal, que é o lugar onde a pessoa toma decisões. E aí ficaram várias horas. O que eles descobriram? Que ficando várias horas, chega um ponto que não passa dos tais 7 ml, que é o máximo. Mas quando eles pararam a experiência, houve a chamada hipertrofia. Quem sabe o que é hipertrofia? Hipertrofia, sabe quem faz bodybuilding? E malha, e vai fazendo musculação e vai crescendo o músculo? Isso chama-se hipertrofia, que é fazer musculação e o músculo vai crescendo. Então, por eles orarem muito, houve uma hipertrofia no lóbulo frontal. Ele não recuou, enquanto os outros recuaram. O que isso deu para as pessoas? Mais capacidade de decisão de forma natural. Natural. Então, é como se você fosse fazer o seguinte: se você fosse escolher uma pessoa para carregar um peso daqui lá para baixo, você ia escolher alguém que malha bastante os bíceps ou quem nunca malhou os bíceps? É quem malha mais os bíceps, sim ou não? Porque ele está preparado. Assim é a oração. Quando eu ando com Deus, o meu cérebro, ele recebe uma transformação física. Até agora eu só falei de ciência, gente. Ele chegou ao cúmulo de falar que estudaram inclusive o efeito do apenas dobrar o joelho. Quando a pessoa dobra o joelho, já é automático mandar sangue para o lóbulo frontal, porque o nosso corpo está pré-configurado para se curvar e receber conexão com Deus. Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Eu achei isso fantástico. E só falei de ciência até agora. Eu não espiritualizei ainda. Então nós somos pré-concebidos, como a abelha foi para voar. Mas ninguém contou para ela que ela não podia voar, segundo a ciência. Nós somos pré-concebidos para isso. Mas nós fomos sendo descredibilizados ao longo do tempo. Então, comunhão, estar com Deus, me curvar, quando eu estou com o Senhor eu me curvo, isso me desenvolve de tal maneira que me dá autoridade. Autoridade me gera força. Jesus, ele fala em João 4:32, abre comigo aí, João 4:32. Quando ele é questionado pelos discípulos sobre o que ele haveria de comer, ele fala: ele porém respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quando a gente começar a aprender a buscar força, fazendo a vontade de Deus, força, vivendo o nosso propósito, nós vamos ser pessoas dinâmicas, constantes e imbatíveis. Quem pode dizer amém? Nós estamos buscando forças em combustíveis errados, em fontes erradas. Ele disse: eu sou capaz de ficar aqui sem parar e sem pão, só fazendo a vontade daquele que me enviou. Para mim é uma coisa que me fortalece muito mais do que o pão que vocês trouxeram, porque o pão eu como agora, daqui a pouquinho eu tenho fome,
mas fazer o que Deus me chamou, estar no centro da vontade de Deus, é um combustível que é duradouro, é eterno, move muito mais do que você imagina. Aprenda a extrair força da fonte eterna, do eterno, do Altíssimo, como Davi fez quando precisou lá atrás. E Davi se fortaleceu no Senhor, e se levantou e foi vencer a sua guerra. Quando a gente entende o que é autoridade, a gente entende o que é fé. Lá em Mateus 8, de 8 a 10, nós temos aquela passagem, não vou ler para a gente ganhar tempo, onde tem um centurião romano, que tem o seu servo enfermo. Ele fala: Jesus, vai na minha casa, ora, Jesus, eu tenho um servo que está enfermo. Aí Cristo diz: não, então tá, eu vou na sua casa. Ele: não, peraí, eu não sou digno que você vá na minha casa, mas eu sou um homem de autoridade. Se eu digo para um servo meu, vai, ele vai. Basta uma palavra tua e ele será curado. Aí ele fala, esse que eu quero que você leia, esse versículo, que é o último, que é Mateus 8, 10. Ele fala: nem em Israel eu vi tamanha fé. Isso irritou muito os fariseus. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Porque quem entende como funciona a autoridade, entende melhor a fé. O nosso problema é que nós não sabemos como é que funciona a autoridade. Você nunca teve nada a seu cargo, nada para você ser responsável, para delegar. Se você tivesse tido e soubesse o poder da sua palavra, de dizer: para, volta, faz, vem, você ia entender o poder da autoridade e como é que a fé funciona. Então aprenda com esse centurião, que nem era alguém que tinha crescido num meio monoteísta no Deus de Israel. Ele cresceu na cultura politeísta de Roma, de vários deuses, todo confuso em relação à sua fé, mas porque ele conhecia bem a definição de autoridade, ele teve o benefício de receber a graça de Jesus, porque ele disse: eu só preciso da sua palavra, porque eu sei que em você tem uma autoridade sobre essa área, e para você, basta você falar. Se você quiser que ele seja curado, a sua palavra é o suficiente, e ele foi curado. Então é uma lição muito grande para nós. Fala assim: comunhão, autoridade e força. Nós temos que perceber, entender isso de uma vez por todas, queridos. Deus quer que a gente entenda isso e viva com um propósito. Ele não quer te dar força só por dar. Se você reparar que em João 10, que ele fala que eu sou a porta, ele fala: aquele que entra, o filho fica, ele entrará e ele o quê? Sairá. Quem sairá? Aquele que recebeu a pastagem, a força. Deus te dá autoridade, força, não é só para você ficar em casa não, bonitão não, para ser bombadão não, é para você poder avançar. Quem pode dizer amém? É para você poder produzir para o reino de Deus, para que as suas vitórias glorifiquem o nome do Senhor. Quem pode dar um aleluia? Lá fala: sairá. Faça comigo: sairá. Fala para o seu irmão: sai daí, meu irmão. Produz. Nós temos que entender que nós estamos sendo alimentados, estamos
tendo força, estamos sendo autorizados, mas para sair. Ele disse no final: ide, eu te autorizei, eu tive comunhão com vocês, eu alimentei vocês, vos dei força, agora vai, pregai o evangelho a toda criatura. Vai, produz, usa esse combustível, usa essa autoridade que eu vos dei, para que haja produtividade. Comunhão produz autoridade, e quando eu tenho autoridade, eu tenho força. Salmo 23, lá atrás é uma definição mais extensa disso, todo mundo conhece o Salmo 23, né? Vamos abrir lá para a gente poder ler? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Relacionamento, comunhão. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele me corrige e a vara me autoriza. Cajado, autoridade. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Louvado seja Deus. Queridos, não devemos temer obstáculos. Falou sobre isso aqui uma frase da Ruglese no louvor. Devemos temer, sabe o que? Andar em caminhos aonde nós não temos autoridade para caminhar. Se você deve ter medo de alguma coisa, tenha medo de andar em caminhos aonde você não tem autoridade para caminhar. Não tenha medo de obstáculo, não tenha medo de gigante, não tenha medo de problema. Eu quero ouvir um amém. Tenha medo de caminhar aonde você não tem autoridade. Porque se Deus te deu uma autoridade, venha o problema que vier, ele já está vencido, ele já está derrotado. Deus não disse que ia ser fácil, mas disse que você iria vencer, que iria ultrapassar, que iria conseguir, e ele não é homem para mentir. Você pode dizer amém? Então, se você tem que ficar preocupado, não se preocupe com os obstáculos e com as dificuldades. Se questione: eu tenho autoridade para estar neste lugar, para andar esse caminho, para trilhar esse trilho? Essa é a pergunta correta, essa é a questão louvável a se fazer. Caminhos sem autoridade nos tornam fracos e vulneráveis. Quando eu estou caminhando em um lugar sem autorização, eu estou suscetível a falhar, a errar. Eu sou um alvo fácil para o inimigo. Abra comigo aí Filipenses para a gente poder encerrar. Filipenses 1, versículo 20. Antes de ler, entenda que Filipenses foi uma igreja que Paulo evangelizou, penso que na sua segunda viagem missionária, passou por lá mais umas 2 ou 3 vezes, e nesse momento, não sabemos aonde ele está, mas ele pode estar escrevendo ou de Cesareia preso, ou de Roma preso. Ele está preso nesse momento, então ele não sabe o destino dele, ele pode viver ou pode morrer. E ele fala o seguinte, quando ele escreve para os filipenses, 1:20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a ousadia, Cristo será
tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Essa passagem nos mostra uma grande diferença quando passamos por problemas debaixo de autoridade ou sem estar com autoridade. Imagina Paulo na mesma cadeia sem autoridade. Seria assim o versículo? Não seria assim o versículo. Ele está ali debaixo de uma palavra, ele está preso debaixo de uma missão, ele está preso debaixo de um propósito. Ele está dizendo: para mim, o morrer é lucro. Eu estou dividido, porque eu quero viver para acrescentar com vocês, mas para mim é muito melhor morrer, porque eu vou estar com Cristo. Ele fala na carta dele. Essa é a leveza de quem vive problemas debaixo de autoridade. É muito gostoso isso, cara. Você tem que experimentar isso um dia, passar um perrengue na vida, debaixo de autoridade, sentindo paz. É possível? Oh, só é gostoso demais. Você fala: Senhor, obrigado por essa miserez toda, Senhor, louvado seja o Senhor, que perrengue bom, porque eu tenho o Senhor, aleluia, e que eu estou debaixo de autoridade, eu estou em paz, a paz que excede todo entendimento, reina no meu coração, toma conta da minha família, acalma a minha esposa, acalma os meus filhos, acalma a minha casa, porque a paz que excede todo entendimento reina aonde nós estamos debaixo de autoridade. Meu irmão, não fique com medo de problema, fique com medo de não estar debaixo de autoridade. Estão entendendo? Comunhão, fala comunhão, autoridade e força é a fonte que nos permite chegar em grandes posições, em grandes lugares. Você nunca mais vai dizer assim: eu estou sem força. Não, você não está sem força, você perdeu a comunhão. Você perdeu a comunhão, você saiu do campo de autoridade e por consequência a força desapareceu. Restabelece a comunhão. Quem pode dizer amém? Lembra da sua autoridade, porque ela está aí. Deus não revogou a sua autoridade. Quem pode dar um aleluia? A força vai brotar, o seu semblante vai brilhar, você vai se colocar de pé, vai pegar a sua espada e vai avançar para o seu combate com a certeza da sua vitória, em nome de Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar à casa e o filho fica, entrará e sairá e achará pastagens. Meu irmão, entra pela porta. A porta é Jesus. Gaste tempo com o filho. O filho é Jesus. Seja autorizado por Jesus. Seja alimentado por Jesus. Comece a agir no nome de Jesus. Quero ouvir um amém. Comece a agir no nome de Jesus, porque nós temos um propósito em comum. Nós somos um organismo vivo. Em Atos 17, 28 define bem isso, que fala o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração.
nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Amém? Repare que foram todos eles, nele, comunhão, nele vivemos, comunhão, nele nos movemos, comunhão, nele existimos, comunhão. Quando eu tenho comunhão, quando eu me relaciono, quando eu oro, quando eu me desenvolvo nesse processo, surge a autoridade e a força é inevitável. Porque a força espiritual, ela não é como a gente conhece, ela é abstrata. Várias vezes, quando é meu ministério, mas eu não dou muito enfoque nisso, mas eu tenho um ministério de libertação, e muitas vezes a pessoa que está endemoniada, o primeiro reflexo da pessoa é fazer força, ou querer agredir quem está ministrando a libertação. E por várias vezes, se for uma questão genuína, se não for uma manifestação emocional, que também acontece, um teatrinho de algumas pessoas, se for genuína a manifestação, quando eu falo assim, eu não faço força com você, mão para trás em nome de Jesus, é na hora, a pessoa amolece, cai no chão como se fosse morta, porque no mundo espiritual, a força não é como a gente conhece, não é como a gente conhece, a força está na autoridade, está na palavra, e pela palavra Deus formou todas as coisas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e disse Deus, e falou Deus. Deus nos colocou essa característica, eu falei isso hoje de manhã, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Imagem quer dizer tselen quer dizer sombra, projeção. A outra palavra não me lembro em hebraico, mas quer dizer o quê? Características. Então, quando ele fala, eu vos fiz a minha imagem e a minha semelhança, ele está dizendo, eu vos coloquei, vocês são uma projeção minha na terra, com algumas das minhas importantes características neste mundo, e uma delas é a autoridade, é o poder de você delegar, pronunciar, verbalizar e acontecer, e a força que nos falta muitas vezes, está aí, em verbalizar, em declarar, em decretar novos tempos, novos momentos, para o seu mundo dar uma volta, catapultar para novos momentos, para que Deus possa vos fazer viver o melhor dessa terra, e os sonhos grandiosos do Senhor começar a se manifestar na sua vida. Se o mundo te fez crer que você é uma abelha que não pode voar, Deus está te dizendo hoje, isso é uma mentira, você nasceu para alçar grandes voos, e você vai confundir o mundo com as suas enormes vitórias em nome de Jesus, amém? Fica de pé onde você está, vamos orar, vamos fechar esse momento maravilhoso, orando, depois eu vou dar aqui os avisos, e um tempinho para a gente poder ofertar, dizimar, mas eu quero orar, quero selar isso na sua vida. Quem foi abençoado e diz amém? Eu costumo dizer, agora é a parte mais importante do culto, é esse momento agora. Não é o louvor, não é a palavra, a parte mais importante do culto é o que você faz com aquilo que você ouviu. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo aquilo que você ouviu? Quais são as decisões que você vai tomar?
Eu espero que você tenha, como eu falei há pouco, o lóbulo frontal bem desenvolvido para fazer a escolha certa. Escolher por Jesus, escolher sair do ambiente que você está e ir para o ambiente que Jesus está. Um ambiente que te tira de um campo onde você não está autorizado a viver, para ir para um ambiente onde Deus te autorizou a viver, onde ali a sua palavra tem peso, ali o território do impossível te credibiliza, ali ninguém te condena, ali todo mundo, ali o céu te impulsiona, o céu dá asas à sua criatividade e o seu potencial, ali ninguém te limita, pelo contrário, Deus quer te ver só crescendo e galgando degraus cada vez maiores, mas tudo depende das escolhas que você faz. Por isso que oração é importante. Não é porque Deus carece delas, não é porque você carece da oração. E a ciência mostrou para nós hoje que sem oração fazemos péssimas escolhas, fazemos péssimas decisões. Por isso que a gente fala, não decida sem orar, não namore sem orar, não case sem orar, não abra uma empresa sem orar, não faça isso sem orar. A gente cansa de falar. Por quê? Não é pela ciência, a gente não sabia, é pela experiência, é porque a Bíblia fala. Aí tem que vir a ciência provar, para poder abrir o olho. Agora tá bom, agora eu acredito. Que pena que foi só agora, meu irmão, porque já há anos a gente fala sobre isso para você, já há anos, mas antes tarde do que nunca. O que você vai fazer com aquilo que você ouviu? Quais são as suas escolhas? Feche seus olhos, faça a sua oração, faça o seu concerto com Deus, faça o seu voto, faça a aliança do algo mais, se consagre um pouco mais, se dê um pouco mais, porque Deus tem grandes lugares, grandes coisas para a sua vida, e hoje é um novo tempo, hoje é um novo momento, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.
me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor nos encoraja, o Senhor está sempre presente em nossas vidas, e a tua palavra nos renova, nos exorta, nos santifica, nos lava e nos traz essa autoridade, Senhor. Como é bom estar com o Senhor, em comunhão contigo, contemplar o belo, saber que tudo foi criado e é obra das tuas poderosas mãos. Nós te louvamos, que possamos, Pai, de uma vez por todas ter esse hábito de ter uma comunhão com o Senhor, uma boa relação contigo, falar muito com o Senhor, ouvir bastante a sua voz, entender, Senhor, que nós temos autoridade e que do Senhor sai uma fonte inesgotável de força, que em nós não há problema de força para não fazer alguma coisa, mas sim de comunhão, e sim de discernir a autoridade. E eu quero, Senhor, hoje colocar essa unção sobre a tua igreja, liberar essa autoridade sobre elas, sobre cada um deles, Pai. Caia por terra, Pai, toda escama dos olhos, toda cegueira espiritual, eu declaro, Pai, agora, Senhor, cessada em nome de Jesus. Pai, pela tua palavra e pelas características que o Senhor colocou do Senhor em nós, nós liberamos a palavra, Senhor, de novos tempos, palavras de cura, palavras de libertação, de novos dons espirituais, ministérios surgindo, ministérios sendo ativados, Senhor, casamentos restaurados. O Senhor conhece, Pai, as causas de cada um aqui, Pai. Eu quero ministrar as grandezas e as maravilhas do Senhor, para que possamos ser, como fala a tua palavra, sermos as suas testemunhas nos quatro cantos dessa terra, glorificando o teu nome, contando para todo mundo as maravilhas, as grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu os abençoo e declaro um novo tempo, para um tempo de comunhão com o Senhor, de experiências com o Senhor, de autoridade vindo dos céus, vindo de ti, e de força inesgotável para realizar grandes coisas, para alcançar lugares altos. Eu libero essa unção no nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe diz amém. Quem foi abençoado, dê um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Adore, louve. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Lindo. Aleluia. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Holy precious. Aleluia. Glória a Deus.